Sou nascido em 4 de setembro de 1952, no povoado município de Sucupira do Norte. Os meus primeiros anos, até 8 anos, vivendo sempre na zona rural, onde meu pai, Valdemar, era lavrador, e minha mãe, dona de casa, como sempre acontece na zona rural, especialmente naquela região. Sou o segundo de 4 irmãos. Os 3 primeiros fomos alfabetizados na zona rural. Era uma casa de um dos moradores desse povoado, era cedida por ele, e a esposa dele era professora. Tudo muito improvisado, mas tudo com muita dedicação, com muito cuidado. Alfabetizados, a minha mãe, me recordo que ela planejou sair do povoado para ir para uma cidade, e aí já não era mais Sucupira, porque Sucupira era uma cidade menos desenvolvida do que a próxima, que era Mirador, a 9 quilômetros de lá. E fomos para lá em 1960, já para o grupo escolar. Está lá até hoje, Grupo Escolar Dom Carlos Carmelo. É uma casa em que, sempre que entro lá, eu me emociono. E nós pescávamos muito, comíamos muito peixe que pescávamos de anzol, tomávamos um banho saltando de cima da ponte. Eram meninos adolescentes e irresponsáveis, mas eu tenho lembranças extraordinárias daquele tempo. Julho de 64, precisamente, nós fomos para Colinas, de cerca de 40 quilômetros, 50 quilômetros distante de Mirador. A minha mãe resolveu que nós tínhamos que mudar para Colinas, porque lá, além de ter o 5º ano primário, já tinha um curso ginasial. E ela dizia, me lembro bem que ela dizia que nada adiantaria sair da roça e fazer o 4º ano primário e voltar para a roça. O meu primeiro emprego realmente foi em Colinas. Eu ingressei numa escola de datilografia e aprendi a datilografia. Um dia, o oficial do Registro Civil me convidou para passar um dia lá no cartório dele, porque eu já tinha iniciação na datilografia e eu podia aprender mais e podia colaborar com ele lá e ele me pagaria. E eu aceitei. E fiquei lá por um tempo. E desenvolvi mesmo a datilografia e tornei um muito bom datilógrafo. Só para fazer um parêntese, foi essa datilografia que me fez aprovar, em 1976, no concurso de datilógrafo para o Tribunal Superior do Trabalho. E a convivência com o oficial do cartório, um homem inteligente, experiente, me ensinou muito, me deu inúmeras dicas de solução dessas questões pequenas, cumprimento de diligências. E eu fazia isso para o juiz, fazia para o promotor. Isso me despertou muito para o direito. Ali, para mim, no meu juízo, começou o meu gosto pelo direito. Nenhuma ideia da divisão do direito. Eu sabia era que no direito havia um juiz e havia um promotor. E aquilo era, para mim, muito bonito. Era muito bonito. A audiência era alguma coisa que me encantava. E isso me despertou. Eu cheguei em Brasília em novembro de 1975. Por quê? Porque em São Luís eu tinha, como falei, um ambiente, eu diria assim, muito restrito, um mercado muito restrito, mas tinha um contingente muito grande. Então, eu não tinha como avançar muito em São Luís, porque eu não tinha campo. E resolvi vir para Brasília, uma cidade nova, e imaginando que aqui realmente, e eu estava certo, que aqui eu teria um campo maior para andar.
eu não tinha endereço quando eu cheguei em Brasília. E Brasília me acolheu, eu tive as oportunidades que desejava, eu consegui concluir o meu curso, começar, porque quando eu cheguei, o meu desejo era fazer um curso de Direito. O que fiz? Eu era um exímio datilógrafo, eu tinha o segundo grau. Então, eu estava pronto para ingressar num concurso público que exigia o segundo grau. E fiz. Fui feliz e fiquei no tribunal até 82, quando terminei o curso. No tribunal, eu podia fazer um horário de expediente bom, o comum, e ainda fazia por 2 dias na semana horas extras, e essas horas extras era o suficiente para eu pagar o cursinho pré-vestibular. Ali abriu-se uma janela, uma grande janela para mim, e eu segurei aquela chance com todo o cuidado. Então, com 8 semestres, eu estava com o Orlando Grau no curso de Direito. E ali abriu-se, portanto, um portão para a vida. Eu trabalhava no TST, deixei o tribunal para me lançar na advocacia. O pessoal do tribunal, meus colegas de tribunal, todos muito amigos, se admiraram da minha coragem. E eu não fiz para isso, eu fiz porque eu queria crescer. A minha história com o TST é uma grande história. Eu não esqueço jamais de que aqui é o meu lugar. O TST é a minha casa profissional. As minhas emoções, minhas grandes emoções estão aqui. E por isso eu me sinto muito fortalecido a cada vez que eu falo do Tribunal Superior do Trabalho, porque eu deixei de ser funcionário, fui para a advocacia, advoguei no TST, depois da advocacia fui para o Ministério Público do Trabalho, por isso deixei a advocacia, e passei a oficiar, primeiro lá no TRT da 15ª Região, depois aqui. Quer dizer, depois oficiando aqui no tribunal, depois, em 2000, me tornei ministro do tribunal, ou seja, o tribunal, eu nunca deixei o tribunal desde 1976. Eu vivi intensamente os 12 anos de membro do Ministério Público do Trabalho. Ingressei no Ministério Público do Trabalho em maio de 1988, portanto, antes da promulgação da Constituição. E ali, a Constituição reservou para quem estava no Ministério Público naquela ocasião, ficou com a possibilidade de continuar na advocacia. E eu continuei na advocacia. Claro que tinha total incompatibilidade com a advocacia trabalhista, não pude mais fazer. E continuei advogando até 99. Muito bem, mas o Ministério Público me deu, assim, uma grande possibilidade de continuar sonhando em um dia ser magistrado. E magistrado no TST. Era uma possibilidade, remota, sim, mas era uma possibilidade. Eu vivi o tempo como disse, entrei em 88, o tempo do projeto de lei que instituiu o Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar número 75. A Lei Complementar número 75, que é de 93, teve um período de muita maturação, de muitos estudos, fazemos ciclos de estudos sobre aquilo, fazemos seminários, e eu frequentei e participei de alguns seminários no estudo daquele anteprojeto de lei. Depois, no projeto de lei. E ali no projeto já dedicado ao capítulo do Ministério Público do Trabalho. Eram encontros científicos da maior importância
e todo mundo muito entusiasmado, porque aquele projeto de lei ia mudar a história do Ministério Público no Brasil. E mudou. Era um avanço extraordinário que o Brasil dava na repaginação do Ministério Público da União. E ali, como se sabe, se dividiu o Ministério Público da União em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu tive a felicidade de ser eleito para o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, tive um mandato lá e que foi também muito rico. Foi o momento em que esse órgão se afirmar em definitivo. Eu vivi ali muito, aprendi muito, fiz amigos e me preparei para para o futuro, para o meu desejo. E quando foi com a posse do saudoso ministro, após o falecimento do saudoso ministro Armando de Brito, eu concorri e fui feliz e vim para o tribunal. No ano 2000, o panorama do Tribunal Superior do Trabalho era uma avalanche de processos, como é hoje. O panorama não mudou, mas naquele tempo tinha um dado novo, então. Um número crescente de processos e um número reduzido de servidores. Nós tínhamos a questão da extinção da representação classista. Esse foi o episódio mais marcante daquela época. A emenda 24, a emenda constitucional número 24, havia extinto a representação classista. E o tribunal, que tinha 27 ministros, sendo 10 classistas, 5 representantes de empregados, 5 representantes de empregadores, 5 turmas, e cada turma tinha um representante de empregado e um representante de empregador. Então, o TST, com a extinção da representação classista, perdeu 10 ministros. O ministro Wagner, então presidente do tribunal na ocasião, cuidou de trabalhar no Congresso Nacional para incluir numa proposta de emenda constitucional que era denominada de reforma do judiciário. E para incluir nessa reforma, dessa PEC, a criação de mais 10 cargos de ministros. E o fundamento era simples e irrespondível, era incontestável que nós havíamos perdido 10 cargos de ministro. Então, precisava criar 10 cargos para repor aqueles que perdemos em razão da extinção dos classistas. E ali o tribunal começou a se encontrar de novo com os 27 ministros, aumentou-se o número de turmas, aumentou-se enormemente o número de processos a serem julgados e fomos andando a passos largos. Um outro episódio que também o tribunal se via a braços na ocasião era a construção da nova sede do tribunal. Mudamos para cá em fevereiro de 2006 e com um espírito festivo. E até hoje nós gostamos desse lugar porque é amplo, bonito, capaz de acomodar todos que fazem o Tribunal Superior do Trabalho, os prestadores de serviço, os servidores, os magistrados, enfim, para se ter uma ideia de como nós estávamos num ambiente muito apertado, aquele edifício do tribunal, para onde eu fui em 76, já tinha 2 acréscimos. É um anexo na frente,
ligado a ele, e aquele anexo atrás, mais alto, com mais andares. E ali já não cabia mais os processos do tribunal. O tribunal tinha um edifício lá no serviço de setor de garagens norte, um grande edifício que era onde nós guardávamos os processos. Cada ministro tinha lá um ambiente para guardar os seus processos. Nós saímos daqui, meu gabinete fez isso várias vezes, nós destinávamos servidores para ir para lá fazer triagens de processos. Passava a trabalhar uma semana lá, fazendo triagens, para na semana seguinte a gente selecionar aqui e julgá-los. Era uma dificuldade. Mudamos para cá e foi uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei no tribunal, para se ter uma ideia, as pessoas, para saber o andamento do processo, o tribunal tinha que vir aqui, olhar no processo físico, olhar no protocolo, fichinhas. E logo depois, a Justiça do Trabalho se envolveu nesse projeto de informatização e graças a essa ideia de informatizar, nós crescemos e sem maiores dificuldades. E o Tribunal Superior do Trabalho hoje é informatizado, talvez esteja com o melhor sistema de movimentação de processos, transmissão de dados e de tudo, de trabalho. O conforto de quem trabalha no Tribunal Superior do Trabalho é notável. A criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho como órgão de controle orçamentário e de forte elo entre os tribunais regionais do trabalho. Antes disso, cada tribunal regional do trabalho era, como se pode dizer assim, uma ilha. Éramos muito separados. A convivência entre o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais de trabalho não era fácil. Cada um tinha o seu ambiente ali orçamentário, o Tribunal Superior do Trabalho tratando disso com muita dificuldade, enfim, e o CSJT veio para organizar. E essa questão orçamentária foi resolvida porque tem um órgão central para administrar tudo isso e orientar os tribunais regionais e atraí-los. Os tribunais regionais do trabalho, hoje, e depois do CSJT, evidentemente, depois do CSJT, passaram a conviver mais próximo do tribunal e tudo isso conspirou em favor de uma prestação judicional melhor e eu diria assim até mais barata, porque o CSJT tem sabido orientar economicamente os tribunais regionais do trabalho. A Escola Nacional da Magistratura do Trabalho veio ocupar uma coluna, suprir uma lacuna que tinha o juiz do trabalho era empossado e no dia seguinte estava presidindo uma audiência numa vara longe do Tribunal Regional. E aquilo dificultava muito o início desse novo magistrado. Os cursos de formação inicial, que é o primeiro contato que eles têm aqui na Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, e tudo ficou muito mais fácil para aquele que se inicia na magistratura, para aqueles que os tribunais regionais que vão continuar na formação, e tudo isso foi favorável à qualidade na prestação jurisdicional. O outro episódio que também teve grande reflexo no Tribunal Superior do Trabalho foi a criação do CNJ.
O CNJ, que foi por uns festejados, por outros demonizado, mas não frustrou as expectativas de quem o projetou. O CNJ nos dá a garantia de que alguém está cuidando da política judiciária, isso nos fortalece, e também nós temos membros da Justiça do Trabalho no CNJ, o que é para nós de grande importância. O CNJ tem se ocupado de algumas questões de natureza administrativa, por exemplo, processos administrativos, disciplinares, que desgastam muito cada tribunal regional, a depender da gravidade do evento, o CNJ cuidará disso. O CNJ tem os procedimentos administrativos de toda natureza, tem uma produção normativa da maior relevância e administra muito bem e ajuda os tribunais regionais e ao Tribunal Superior do Trabalho a administrar também. Sobre um deles eu não posso deixar de falar, que é a inclusão do Tribunal Superior do Trabalho no rol dos órgãos do Poder Judiciário, lá no artigo 92 da Constituição. Nesse projeto, dessa PEC, eu tive a oportunidade de ir a algumas audiências públicas. E lá, deputados, membros do Ministério Público, advogados mesmo, frequentando e debatendo, e eu tive a oportunidade de ir, e uma vez tive a oportunidade de tratar desse assunto. Eu estava na audiência pública, e deputados com maior interesse em discutir essa questão do TST, né, na Constituição, e um deputado fez um discurso muito bem preparado, ele parece que gosta da Justiça do Trabalho, parece que gosta do TST e se entusiasmou, afirmando a necessidade de o Tribunal Superior do Trabalho se integrar na Constituição, a importância daquela PEC que inclui o TST na Constituição. E ele fez um discurso muito, como disse assim, entusiasmado, elogiando o TST, elogiando a Justiça do Trabalho, que encantou. Mas naquele dia eu não me contive. Pedi ao presidente da comissão especial que me concedesse a palavra e fui pedir permissão ao deputado e fiz referências à saudação dele, que aquilo tudo nos fortalece, mas quis dizer para ele o seguinte, que aquela PEC que nós discutíamos não era para incluir o TST na Constituição. Era para suprir uma lacuna da Constituição quanto ao Tribunal Superior do Trabalho, porque o Tribunal Superior do Trabalho já está na Constituição desde quando foi criado. O que nós estamos aqui é visando suprir uma lacuna no artigo 92 que tem lá, me lembro da época que está lá, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, juízes federais, e o TST não estava ali naquele rol. Então, eu tive que explicar isso com muito cuidado, para não ferir suscetibilidade de um ilustre parlamentar. E aí expliquei, olha, é só isso aqui, só falta isso aqui. E sem o tribunal estar aqui, sem o TST estar anotado nesse rol, não significa que ele não esteja na Constituição. Eu tenho lembrança de dois casos emblemáticos. O primeiro deles é que eu sempre gostei muito de dissídio coletivo, do direito coletivo de trabalho. E, em razão da organização do tribunal, eu acabei não optando pela SDC, mas antes a SDC, a Seção de Dissídios Coletivos, era formada pelos ministros mais antigos.
um grupo mais antigo. E chegou a minha vez. E eu fui e tive o prazer de integrar a SDC. Então, rapidamente, eu fui relator de um dissídio coletivo envolvendo portuários. O debate era em torno da possibilidade daquelas empresas que são os operadores portuários admitir aqueles estivadores, admitir como empregados com registro, em carteira, tudo direitinho, e para trabalhar no porto. E o debate era esse. Eles poderiam fazer isso diante da exigência de que esse pessoal só podia trabalhar se fosse inscrito no órgão gestor de mão de obra? Era fruto da lei dos portos. Então, o debate era muito grande. E veio esse dissídio coletivo de natureza jurídica e acabou que eu fui relator desse caso. E concluímos pela possibilidade. Então, eu fui relator desse caso emblemático que o tribunal acabou por concluir que a empresa pode contratar por tempo indeterminado seus empregados e levá-los para trabalhar no porto. Um outro que também foi um caso emblemático, esse já é mais recente, em razão da lei da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, aqui muito rapidamente, criou o critério recursal da transcendência. Então, o exame de um processo depende de um recurso, do recurso de revista, depende de ele ensejar transcendência. Então, seja jurídica, econômica, enfim, social. E num dos dispositivos, o artigo 896-A, no parágrafo 5º, dizia o seguinte, que no agravo de instrumento, o relator poderá indeferir o processamento do agravo de instrumento se naquele processo não se revelar a transcendência suficiente para o seu prosseguimento. E dizia mais, essa decisão do relator é irrecorrível. Essa ideia de ser irrecorrível foi sempre, para mim, agressiva, porque sempre soube que nenhuma decisão monocrática de juiz pode se dispensar um recurso. Todas as decisões monocráticas são passíveis de recurso. E a reforma trabalhista veio e trouxe essa ideia que foi amplamente utilizada no tribunal aqui. Eu, felizmente, nunca usei essa norma e nunca pretendi usar essa norma. Não porque eu esteja com a razão, mas porque me agredia. Eu não posso imaginar que o juiz profira uma decisão e ali mesmo proclame o trânsito em julgado da sua decisão. Para mim, é agressivo. Mas aí o Tribunal Superior do Trabalho, felizmente, suscitou um incidente de inconstitucionalidade desse dispositivo. E foi no julgamento desse incidente de inconstitucionalidade desse dispositivo que eu tive a oportunidade de dizer tudo o que desejava dizer sobre aquele dispositivo, que o tribunal acabou por concluir pela inconstitucionalidade daquela expressão, daquele dispositivo que dava por irrecorrível a decisão monocrática do relator no agravo de instrumento. Esse, para mim, foi um voto que, de certo modo, me fez registrar o que eu achava daquele dispositivo. E, felizmente, o tribunal, por uma ampla maioria evidente, concluiu pela inconstitucionalidade. A Justiça do Trabalho sofreu um corte orçamentário brutal em 2016, a pretexto de ajustar
ajustar o orçamento à emenda constitucional 95, que é a emenda do limite de gastos. O Tribunal Superior do Trabalho havia, já em 2017, havia reduzido gastos enormemente, sob pena de não pagar os vencimentos. Era reduzindo pessoal de prestação de serviços, deixando de renovar contratos de prestação de serviços, devolvendo empregados para as empresas prestadoras, reduzindo o quanto possível o gasto de energia e água. Nos tribunais regionais do trabalho, chegou ao ponto de reduzir o expediente de atendimento externo para não trabalhar num turno, especialmente no turno da tarde. Chegou-se a reduzir até audiências. Chegou a isso. As varas do trabalho também tiveram que redimensionar os seus horários de trabalho para reduzir o gasto de energia, especialmente energia elétrica e água, e também porque tivemos que reduzir o número de empregados prestadores de serviço. Não dava para ocupar aqueles espaços todos, porque importava em gastos. Em novembro de 2017, entrou em vigor a lei da reforma trabalhista, e que foi uma grande novidade e eu diria assim, uma grande preocupação em toda a sociedade. Em cada grupo social, digamos assim, havia uma preocupação concentrada com essa reforma trabalhista, porque a lei alterou muitos dispositivos e trouxe novidades. E aqui, para falar de duas novidades só, 2 episódios que me deram muito trabalho já no início, foi com a extinção da contribuição sindical, que foi radical, extinguiu-se naquele dia, no dia do início da vigência dessa lei, acabou abruptamente. Extinguiu-se a contribuição sindical, que era, como se sabe, obrigatória e era extraída um dia de trabalho por ano de cada trabalhador. Isso, quem estudou essa situação do ponto de vista econômico, era uma fábula. Essa contribuição sindical sustentava todas as entidades sindicais, seja sindicatos de empregados, de empregador, federações, confederações, tudo basicamente era esse. Essa não era a única fonte, mas era a fonte. E eu me ocupei em 2018 em receber, eu me dediquei a receber as entidades sindicais, às vezes uma ou outra liderança sindical, até parlamentares, porque muitos sindicatos importantes reduziram drasticamente o seu número de empregados e outros fecharam as portas, porque eles não tinham receita, eles perderam a receita, ficaram atônitos. E as queixas vinham para cá, e eu dizia para eles o seguinte, que o TST não podia fazer absolutamente nada, a não ser esperar que os recursos chegassem no tribunal discutindo determinado dispositivo que era da reforma. Havia uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, Tribunal Federal, e eu disse, olha, a palavra está com o Supremo. Os senhores precisam recorrer lá para que ele julgue logo.
E acabou que depois o Supremo julgou, e julgou até constitucional essa norma. Mas foi um tempo que eu tive que discutir muito em seminários, em audiências, em congressos, entrevista, dizendo que o juiz do trabalho tem independência, ele pode julgar como ele quiser. Se ele entender que aquele dispositivo, né, é inconstitucional, ele justifica porque não aplica. Então, era assim. E nos dissídios coletivos, por exemplo, eles podem recorrer ao TRT, que o TRT também poderá dizer que é inconstitucional e, naquele caso, não aplicar. A reboque desses debates sobre a reforma trabalhista, veio um assunto que vem assim como uma onda, a questão da extinção da Justiça do Trabalho. Esse assunto me deu trabalho, porque eles se discutia muito, a imprensa também teve muito interesse nesses assuntos, tanto dos sindicatos quanto da extinção da Justiça do Trabalho, e nas entrevistas, aqui e ali, o jornalista perguntava sobre a extinção da Justiça do Trabalho, e muitas autoridades da República se expressavam dúvidas sobre a importância da Justiça do Trabalho, que me deu muito trabalho. Eu precisei de muitas audiências com autoridades da República para explicar o que era a Justiça do Trabalho, qual era o papel da Justiça do Trabalho, e isso me levou a desenvolver muitos argumentos, inclusive do ponto de vista econômico, porque uma grande autoridade, um dia numa entrevista, repetiu, numa mesma entrevista, que não sabia qual era a importância da Justiça do Trabalho, e disse mais, no segundo momento, disse assim: a Justiça do Trabalho é muito cara. Então, não dá para sustentar mais a Justiça do Trabalho. E foi uma entrevista que me pareceu agressiva, e eu tive que correr lá, procurar, pedir audiência, tive que ir lá esperando que me concedesse audiência para explicar para eles o que era a Justiça do Trabalho. Conversava com os presidentes de tribunais para dizer o seguinte: olha, se você tiver um congresso no seu tribunal, me avise para se escolher uma autoridade para ir falar desse congresso. Mas alguém tem que falar no tribunal sobre a Justiça do Trabalho. Não precisa falar de extinção. Vamos falar de Justiça do Trabalho, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu não falava de extinção. Eu falava da importância da Justiça do Trabalho. Isso deu certo. Penso que as pessoas estão convencidas de que a Justiça do Trabalho é indispensável para a pacificação das relações trabalhistas num país continental e que tem uma lei só para todo o seu território. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que aquela chaga, que uma chaga imaginária, tinha sido sarada. E eu espero que ela esteja sarada mesmo. Sei que posso andar por outros campos. Sei que posso ir para a advocacia um dia. Mas eu estou usando como pretexto a minha quarentena de 3 anos. Eu só posso advogar no Tribunal Superior do Trabalho depois de 3 anos da aposentadoria, o que é uma quarentena extraordinária. Então, o meu projeto é esse. Eu quero viver esse momento, desanuviar, esparecer e, quando puder, quem sabe, se tiver chance, até fazer uma advocacia para não ficar trocando lâmpada em casa. A memória mais viva que eu tenho do tribunal, eu posso dizer que é o envolvimento dos magistrados do TST. Aqui no Tribunal Superior do Trabalho,
desde o dia que eu cheguei, eu recebi muitos apoios de todos eles. Quando eu cheguei, eu sempre fui muito apoiado. Aqui no tribunal, todos os ministros são solidários. No café, no corredor, na sala de togas, a gente pode abordar qualquer um ministro e pedir um aconselhamento, que se tem o aconselhamento. Na sala de sessões, nos julgamentos, cada um respeita todos. Todos são muito respeitados com o seu ponto de vista, que, aliás, aqui são muitas escolas, são muitos pensamentos, muitos entendimentos, e todos nós divergimos e recebemos divergências, todas muito respeitosas. E eu digo que essa é uma das melhores memórias, porque eu vivi esses momentos todos, com as divergências, com as convergências, com as alegrias de um ou outro fato. Eu aprendi que trabalhar em grupo, que não é nada mais, nada menos que num colegiado, nada mais que um grupo, trabalhar num grupo colegiado faz bem à alma, faz bem à saúde. Se tem cansaço mental, tem. Mas no dia seguinte nós estamos prontos outra vez. As divergências aqui são ricas para quem quer ouvi-las. E nós gostamos de ouvir as divergências aos nossos entendimentos. Eu não vou esquecer jamais desse tempo de convívio aqui no tribunal, desse querer bem de cada um. Então, tem outras lembranças muito boas, mas essa, para mim, é que resume a minha vida de 20 anos aqui no tribunal. Muito obrigado, estou à disposição. Estou muito feliz em ter vindo para cá hoje.